A potenciação é um assunto muito interessante na matemática e nessa aula vou te ensinar como se você nunca tivesse ouvido a falar sobre esse assunto aqui antes. Olá, eu sou Julie Momadi, acompanhe a aula. Temos aqui definição. A elevado a n. O que quer dizer com isso A elevado a n? Temos aqui A elevado a n. Esse n é chamado de expoente. E esse A nós chamamos de base. Isso tudo isso aqui lê-se aí A elevado a n, onde o n define o número de fatores. O que quer dizer isso com o número de fatores? Isso aqui significa que A elevado aqui a n, isso aqui será igual a vezes A até n vezes. Temos aqui n vezes. Isso significa que o n é que vai definir o número de fatores em que esse A será multiplicado. Acompanhe os seguintes exemplos. Eu quero que você preste bem atenção a esse exemplo daqui ao lado. Temos aqui 3 elevado a 2. Esse 3 é a base e o 2 aqui é o expoente. Então, esse 2 significa quantas vezes o A será multiplicado. Isso aqui será igual a 3 vezes 3. Como aqui está elevado a 2, então teremos aqui dois fatores. Então, o 3 será repetido aqui 2 vezes, por causa desse 2. 3 vezes 3 é igual a 9. Podemos colocar aqui 9. Então, vamos prosseguir com esse exemplo daqui. Temos aqui o menos 2, entre parênteses, elevado aqui a 3. Isso aqui será igual, como menos 2 é que é a base, o 3 aqui é que é o expoente. Então, teremos aqui menos 2, que é a base, vezes menos 2, vezes aqui menos 2. Temos aqui o menos 2 repetindo em forma de fator aí 3 vezes. Isso aqui será igual, menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos é igual a mais. Podemos colocar aqui mais. Então, 2 vezes 2, isso aqui é igual aqui a 4. Porque menos 2 vezes menos 2, isso aqui é igual aqui a mais 4. Vezes, temos esse menos 2 aqui ao lado, podemos colocar aqui menos 2, sem problema nenhum. Mais 4 vezes menos 2, isso aqui será igual aqui a menos 8. Até agora tudo bem. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Temos aqui o menos 2 elevado aqui a 4. Podemos passar aqui menos 2 elevado aqui a 4. Isso aqui será igual. Como a base está elevada aqui a 4, isso significa que essa base aqui irá se repetir 4 vezes, em forma de fator. Teremos aqui o menos 2, que multiplica aqui por menos 2, que multiplica mais aqui por menos 2, vai ter que multiplicar mais por menos 2. Isso aqui será igual, menos 2 vezes menos 2, isso aqui será igual a mais 4. Então, mais 4 vezes menos 2, isso aqui será igual a menos 8. Essa parte aqui será igual aqui a menos 8. Podemos colocar aqui menos 8. Menos 8 vezes menos 2. Podemos colocar aqui menos 2. Menos 8 vezes menos 2. Isso aqui será igual aqui a mais 16. Porque menos vezes menos é igual a mais. Então, 8 vezes 2, isso aqui será igual a 16. Então, eu quero que você entenda aqui muito bem. Temos aqui o menos 2 elevado a 3. E temos aqui o menos 2 elevado a 4. Nesse menos 2, tudo isso aqui entre parênteses elevado a 3. Isso aqui deu menos 8. E menos 2 elevado aqui a 4, isso aqui é igual aqui a mais 16. Então, nós chegamos à conclusão que se o expoente for ímpar, o resultado será negativo. Então, se o expoente aí for par, o resultado aqui será positivo. É isso que você deve entender aqui muito bem. Vamos para o nosso quarto exemplo aqui. Temos aqui o menos 2. Podemos colocar aqui menos 2, tudo isso aqui elevado a 4. O que eu quero que você perceba nesse exemplo é por o seguinte. Esse 4 não está elevado a esse sinal negativo. Esse daqui. Isso aqui será a mesma coisa aí. Escrever o menos entre parênteses 2 elevado a 4. Isso aqui nós podemos reescrever dessa forma. Sem problema nenhum, sem problema nenhum. 2 elevado a 4 será igual a 16. Podemos colocar aqui 16. E esse menos aqui na frente desse 16. Tá? Será igual aqui a menos 16. Vamos para o nosso quarto exemplo. Temos aqui o menos entre parênteses menos 2 elevado a 3. Temos aqui o sinal negativo por fora, entre parênteses, menos 2 elevado aqui a 3. Vamos ter que ignorar primeiramente esse sinal aqui negativo aqui. Então, temos aqui a base negativa elevado aqui a um expoente ímpar. O resultado aqui será negativo, né? Teremos aqui o negativo aqui, que está fora de parênteses, entre parênteses, esse resultado daqui será aqui negativo, sem problema nenhum. Agora, o 2 elevado a 3, isso aqui é igual a 8. Vimos aqui. Tá, isso aqui será igual a menos 8. Podemos colocar aqui menos 8. Esse sinal aqui negativo, como está multiplicado por tudo isso que está dentro desses parênteses, se nós podemos multiplicar esse negativo com esse negativo, o resultado será mais. Podemos colocar aqui mais. E vamos repetir esse 8. Então, o menos entre parênteses menos 2 elevado a 3. O resultado será mais 8.
Vamos para o nosso quinto exercício aqui. Temos aqui o menos 1 entre parênteses elevado aqui a 10. Ora, temos aqui a nossa base equivalente menos 1. Tudo isso aqui está entre parênteses elevado aqui a 10. Como esse 10 é par, sabemos que o resultado aqui será positiva. Teremos aqui menos 1 entre parênteses vezes aqui menos 1 entre parênteses. Isso aqui vai ter que se repetir aí 10 vezes. Visto que esse menos 1 está elevado aqui a 10. Isso aqui irá se repetir aqui 10 vezes. Então, 1 vezes 1 vezes 1 até 10 vezes, o resultado aqui será 1. Tá, podemos colocar aqui em que tudo isso aqui será igual a 1. Tá, chegamos a uma conclusão em que 1 elevado a qualquer expoente, o resultado sempre será igual a 1. Temos algumas observações em que não podemos deixar por fora. Temos aqui a base elevado a 1. A aí que é a base elevado a 1 como sendo expoente. Isso aqui será igual à base que é A. Tá, por que isso aqui será igual a A? Nós vimos que expoente, ele define quantas vezes o A será repetido. Esse A daqui será repetido aqui a base. Agora, como A está elevado apenas a 1, então essa base irá se repetir uma vez. Por qualquer número elevado a 1, o resultado será igual ao próprio número. Então, temos outra observação em que A elevado a 0, isso aqui será igual a 1. Mas por que isso aqui é igual a 1? Ora, preste aqui bem atenção. Acompanhe essa aula até o final. Então, lá no final dessa aula, vou demonstrar por que esse A elevado a 0 sempre será igual a 1. Temos aqui cuidado. Por exemplo, aí, o 2 elevado a 0, isso aqui é igual a 1. Até agora, sem problema. Qualquer número elevado a 0 será igual a 1. Temos aqui o menos 2 elevado a 0. Isso aqui será igual aqui a menos 1. Mas por que isso aqui é igual a menos 1? Note que a base está elevado a 0. Esse sinal negativo aqui não está elevado aqui a esse 0. Tá? Se fosse que era assim o menos 2 entre parênteses elevado aqui a 0, isso aqui deveria ser igual a 1. Porque é tudo isso aqui elevado a 0 que dá 1. Muita pessoa era sobre esse assunto. Então esse coelho fala para o seguinte, que o menos 2 elevado a 0 é diferente de escrevermos aí menos 2 elevado aqui a 0. Entre parênteses, obviamente. Entre parênteses, menos 2 elevado a 0 é diferente de que menos 2 elevado a 0. Nesse caso, apenas o 2 é que está elevado a 0. Então, nesse caso, é toda essa parte aí que está elevada a 0. Vamos prosseguir assim vendo as propriedades com seus exemplos muito importantes aí na potenciação. Aqui você vai sair fera na potenciação. Acompanha. Temos a nossa primeira propriedade aí, mas bem importante essa propriedade aqui. Preste aqui bem atenção. Na multiplicação de duas bases A vezes A, em que os expoentes aí são diferentes, elevado a N, elevado aqui a M, isso aqui será igual a A elevado aqui a N mais M. O que quer dizer com isso? Na multiplicação de potência da mesma base, nós mantemos aqui a base e somamos seus expoentes. Temos aqui um exemplo que é 3 elevado a 2, que multiplica aqui por 3 elevado aqui a 5. Temos aqui bases iguais, que é o 3, e aqui também temos aqui o 3. O que nós podemos fazer? Nós basta manter aqui esse 3 e vamos somar o seu expoente. 2 mais 5. Isso aqui dá aí 3 elevado a 7, porque 2 mais 5 será igual a 7. Agora, na multiplicação de potência da mesma base, tudo bem. Nós mantemos a base e somamos expoentes. Agora, na multiplicação de potências de bases diferentes, mas expoentes iguais. Como é que nós podemos fazer? Acompanha. Temos aqui A vezes B. Isso aqui que são as bases. Veja que essas bases são diferentes. Este é elevado aqui a N. E isso aqui também está elevado aqui a N. Implica que está multiplicado aqui duas bases diferentes, mas expoentes são iguais. Faça por seguinte. Terás que manter expoente lá fora, entre parênteses, e daí você multiplicará as suas bases. Vamos ter que manter aqui A vezes B. Acompanhe esse exemplo aí. Temos aqui o 2 elevado a 5 vezes o 3 elevado a 5. Como temos aqui expoentes iguais, com base diferente, basta aí multiplicar as suas bases, que é 2 vezes 3, e iremos manter aí esse expoente lá fora. 2 vezes 3 será igual a 6 elevado aqui a 5. Vamos para a nossa propriedade 2? Podemos ir? Agora vamos. A nossa segunda propriedade é uma propriedade aí bem famosa na potenciação. Temos aqui o A, que é a base elevada a uma expoente, entre parênteses, elevado aqui a M. Isso aqui será igual a A, que é a base. Iremos multiplicar esse expoente aqui vezes essa outra expoente. Bom, melhor dizer, iremos multiplicar os seus expoentes. Teremos aqui o N vezes M.
Essa é uma das propriedades conhecidas como sendo a potência de uma potência. Na potência de uma potência, mantém-se a base A, teremos que manter essa base aqui A, e daí iremos multiplicar os seus expoentes, N vezes M. Temos um exemplo para ter uma compreensão aí bem completa. Temos aqui o 2, que é a base elevado a um expoente aí 3, entre parênteses elevado aqui a 2. Isso aqui será igual, iremos manter a base que é o 2 e vamos multiplicar o seu expoente, que é 3 vezes 2. Isso aqui será igual a 2. 3 vezes 2 será igual a 6. Temos um cuidado aqui em que muitas pessoas aqui cometem um erro. Temos aqui o A, que é a base elevado a N. Por sua vez, esse N está elevado a M. Isso aqui será igual a quanto? Nós temos que manter aqui essa base e N elevado aqui a M. Na resolução desse tipo de potência, você terá que começar em cima para baixo. Nunca pode multiplicar os seus expoentes. Isso aqui não é potência de uma potência, como aconteceu nesse caso. Potência de uma potência deve estar aqui entre parênteses, elevado mais a outro expoente. Na resolução desse tipo de caso, você terá que começar em cima para baixo. Como nesse caso, você terá que começar mais ou menos aqui, o N elevado aqui a M, resolver o resultado daqui, irás elevar a esse A, que é a base, elevado mais a esse daqui. Sem problema nenhum. Temos um exemplo para ter um conhecimento aí bem completo sobre esse assunto. Temos aqui o 2 elevado aqui a 3, por sua vez esse 3 está elevado aqui a 2. Isso aqui não é potência de uma potência, como acabei de dizer. Você terá que resolver de cima para baixo, mais ou menos assim. Tá, começaremos aqui por 3 elevado aqui a 2. 3 elevado a 2 será igual a 9. É a mesma coisa fazer 3 vezes 3, isso aqui dá aí 9. Até agora tudo bem. Esse 9 é expoente desse 2. Ainda pertence nesse lugar. Teremos aqui o 2 elevado aí a 9. É uma coisa 2 vezes 2 vezes 2 até aí 9 vezes. Ora, temos a nossa terceira propriedade. Chama-se aí potência de um expoente aí negativo. Temos acento aí a base elevado aqui a menos N. Isso aqui será igual a quanto? Basta apenas inverter tudo isso daqui. O expoente aqui ficará positivo. Como assim, Julie? Faça por o seguinte, coloca aqui o em cima, traço de fração, e vai ter que repetir aqui o A elevado a N. Tá, nós já temos esse expoente aqui positivo. Será aqui diferente de 0. Porque no numerador nós não podemos ter aí o número 0. Veja esse exemplo. Temos aqui o 5 elevado aqui a menos 2. Isso aqui será igual, coloca o em cima, traço de fração, repita aqui o 5 elevado aqui a 2. Esse expoente já fica aí positivo. Isso aqui será igual a 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Isso aqui será igual aqui a 25. Podemos colocar aqui 25. Por enquanto nós podemos parar por aqui sem problema nenhum. Agora, ao contrário, será que funciona? Sim, funciona. Temos aqui 1 que divide por A elevado aqui a um expoente aqui negativo. Isso aqui será igual a esse A elevado aqui a N negativo, que é aqui positivo. Só basta inverter essa base daqui também. Então temos aqui 1 que divide aqui por 3 elevado aqui a um expoente aqui menos 4. Isso aqui será igual, basta apenas só inverter, essa fração, esse expoente aqui desse 3 ficará aqui positivo. Escreve. Agora, isso aqui será igual a 3 apenas só elevado a 4. Essa é a nossa quarta propriedade, diz a respeito de divisão de bases iguais e expoente diferente. Temos aqui o A como sendo a base, dividido por outra base aí A, elevado a um expoente aqui N, também aqui elevado a um expoente aqui M. Isso aqui será igual, vamos ter que manter aqui a base, iremos subtrair o seu expoente. Sempre subtrair de cima menos de baixo. Então teremos aqui N menos M. É assim que nós podemos resolver esse tipo de casos. Temos um exemplo aqui bem interessante, que é 3, que divide aqui por 3, elevado aqui a 4, esse 3, e também esse aqui está elevado aqui a 2. Temos aqui divisão de potência da mesma base, a base aqui é 3, também aqui a base aqui é 3, elevado a expoentes diferentes. Podemos manter a base, que é o 3, iremos subtrair o seu expoente, sempre de cima que é o 4, menos de baixo, o 2. Esse daqui é o 2. Isso aqui será igual a 3, tá? 4 menos 2 será igual a 2, e 3 elevado a 2 é igual a 9. Temos aqui a divisão de potência mais de bases diferentes. A elevado aqui a N, que divide por B elevado a N.
Note que os expoentes aqui são iguais, mas as bases são diferentes. Então você terá que dividir essas bases e irá manter os expoentes lá fora. Como assim, Julie? Faça por seguinte. Isso aqui será igual a A, que divide por B. Dividimos as suas bases, entre parênteses, o expoente aqui ficará aqui em cima. Temos aqui um exemplo aqui bem claro, que é o 2, que divide aqui por 3, elevado aqui, esse 2 é elevado a um expoente aqui 4, e esse 3 também é elevado aqui a expoente 4. Que significa que os expoentes são iguais. Nesse caso em que os expoentes aqui são iguais, basta você dividir essas suas bases, que é 2 que divide aqui por 3, e elevado aqui a 4. Tá? Temos aqui propriedade número 5. Essa propriedade número 5 quase é uma repetição da propriedade número 3. A única diferença é de que essa base é uma divisão. Temos aqui o A dividido aqui por B. As bases aqui são diferentes, ou também podem ser iguais, sem problema. Entre parênteses, elevado a um expoente aqui negativo, isso aqui será igual. Tá? Para nós deixarmos esse expoente aqui positivo, basta apenas só trocar de posição. Esse numerador fica no denominador e que está no denominador fica no numerador. Iremos inverter essa fração. Basta nós invertermos essa fração aqui, que será igual aqui a B, que divide por A, e o expoente automaticamente ficará positivo. Ficará apenas N. Temos um exemplo aqui em que é 3, que divide aqui por 2, entre parênteses, elevado aqui a menos 3. Isso aqui será igual, para nós deixarmos esse expoente aqui positivo, que é menos 3, basta apenas inverter essa fração. Teremos aqui o 2 no numerador, que divide por o 3 no denominador. Automaticamente, esse expoente aqui ficará positivo. Teremos aqui o 3 positivo. Lembrando que esse 3 é expoente desse 2 e também é expoente desse 3. Temos essa nossa última propriedade aí também bem interessante. Fala de base em que expoente aí é o número fracionário. C, que divide aqui por B. Isso aqui será igual. Toda a potência em que expoente aí é o número fracionário, nós podemos reescrever essa mesma potência em forma de raiz. Como é que fica isso daqui? Esse B vira o índice desse radical, que é o B, raiz, e A fica o radicando desse raiz, temos aqui o A como centro, o radicando, e o numerador dessa fração fica aí expoente desse radicando. Vai ter que vir mais ou menos aqui. Temos um exemplo aqui para você ficar aqui craque sobre esse assunto. Temos aqui o 4 elevado aqui a 1, que divide por 2. Isso aqui será igual, basta apenas só colocar aqui um radical, sem problema nenhum. E o denominador dessa fração, que é expoente desse 4, ficará aqui no índice desse raiz. E a base ficará aqui no radicando 4. Por sua vez, o numerador dessa mesma fração será expoente desse radicando. Isso aqui será igual a raiz quadrada. Nesse caso aqui, temos aqui sempre o 2 embutido, mas não podemos escrever. Então, nesse caso, nós podemos colocar como sendo aqui raiz quadrada. E 4 elevado a 1 será igual a 4. Podemos colocar aqui 4. Então, raiz quadrada de 4 será igual aqui a 2. Porque o 2 vezes 2 será igual a 4. Como eu prometi para você que no final dessa aula irei te explicar o porquê de que qualquer número elevado a 1 é qualquer número entre aspas. Se for do caso de uma base aí negativa, entre parênteses, mais ou menos assim, menos 2, entre parênteses, elevado a 0, será igual a 1. Ou o 2, positiva, se for essa base positiva, elevado aqui a 0, será igual a 1. Tá? E a pergunta aí será por quê? Veja, nós podemos dar um raciocínio da seguinte forma. Temos aqui o 4 elevado aqui a 2, sem problema nenhum, que divide aqui por o 4 elevado aqui a 2, elevado a 2. Veja que nós temos aqui uma fração, essa aqui eu traço aqui de fração. Agora, o numerador dessa fração é igual ao denominador dessa fração. Então, numa fração em que o numerador será igual ao denominador, isso aqui será igual aqui a 1. Compreenda? Então, nós temos duas propriedades que dizem a respeito sobre esse assunto. Foi a nossa quarta propriedade, aí diz que divisão de potência da mesma base, temos essa potência aqui em que a base aqui são iguais, temos aqui uma base aqui iguais. Nós podemos manter essa base, que é o 4. A base, nesse caso aqui, é o 4. Agora, baixará para subtrair o seu expoente, sempre de cima menos de baixo. Teremos aqui o 2 menos 2. Isso aqui será igual a 4 elevado aqui a 0. Porque 2 menos 2 será igual a 0. É assim que nós podemos chegar à conclusão em que qualquer número elevado a 0, isso aqui será igual a 1. É assim que nós podemos interpretar esse tipo de caso.
chegamos ao fim a nossa primeira parte sobre esse assunto de potenciação. A nossa segunda parte, iremos ver aí exercícios. Então, para você não perder a segunda parte, inscreva-se aqui no canal. Estando inscrito nesse canal, terá um acompanhamento de uma sequência aí correta das aulas que facilitará a sua aprendizagem. Até a próxima aula, bons estudos!